Bom dia, salve, salve galera da IBAG, como estão vocês? Espero que todos estejam bem, na medida do possível, dentro das nossas possibilidades e dos nossos recursos. Eu queria aproveitar esse período, né, em que estamos reclusos, em que estamos aí em isolamento, para deixar uma reflexão à luz de um texto, na verdade, um único versículo, que está lá em João, capítulo 20. E eu queria fazer uma analogia desse pequeno trecho com a nossa condição. Lá em João capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. No contexto aqui, né, havia perseguição, Jesus havia sido preso, os discípulos temiam que isso pudesse se estender, que eles pudessem ser presos também por conta dessa perseguição e por conta da acusação dos judeus. Então eles estavam reunidos dentro desses lares, né, reclusos, isolados, assim como a gente está. E a primeira constatação é que havia um perigo. Havia um perigo, algo muito maior do que eles podiam enfrentar, e eles não sabiam exatamente o que fazer, aquela imprecisão, aquela indecisão em relação aos próximos dias. Então, assim como nós enfrentamos hoje, há um perigo lá fora. Não adianta a gente relativizar, fingir que é muito simples, que é muito fácil de resolver, porque não é. Se fosse fácil, não haveria essa série de medidas. A gente não está falando só de um país, a gente está falando do mundo inteiro, a gente está falando de muitas mortes, a gente está falando de imprecisões, imprecisão em relação aos rumos que o mundo vai tomar, em relação ao próprio conhecimento da doença. Então, sim, há um perigo lá fora, e da mesma forma que os discípulos estavam presos ali, reclusos por conta de um perigo, nós também enfrentamos. O segundo ponto que eu queria fazer uma analogia diz respeito ao medo. Os discípulos estavam a portas trancadas porque eles tinham medo, e o medo, nesse caso, é perfeitamente compreensível. Eles não sabiam quais seriam os rumos, né, que a história tomaria. Eles não sabiam exatamente o que fazer, se admitir, se confessar que eram seguidores de Cristo ou não, se saíam de casa ou não, o risco de serem acusados, não sabiam o que fazer, se manter ou não a fé. Então, nesse momento em que a gente está enfrentando um perigo e que a gente tem imprecisões, a gente vai sentir medo, seja o medo de perder o emprego, seja o medo de não perder o emprego, mas não ter um salário, seja o medo de sair e contrair a doença, seja o medo de pegar a doença e passar para uma outra pessoa. Então, sim, a gente vai sentir medo. Isso é perfeitamente compreensível. O medo faz parte, inclusive, do nosso mecanismo de defesa. O terceiro ponto que eu queria traçar uma analogia é que ali os discípulos reunidos mesmo em pequenos grupos, em casas, em lares, ali era a igreja. A igreja estava ali. A igreja, uma igreja sem templo, sem parede, sem lugar de culto. Ali a igreja estava reunida. E a igreja reunida é esse organismo que produz algo positivo, que traz uma mensagem, que traz uma união e que funciona, um organismo vivo que funciona independentemente das paredes, independentemente de estarem sempre reunidas. E ainda que seja de maneira virtual, é a igreja reunida, assim como eles estavam reunidos lá, em espírito de oração, de perseverança, de resiliência, e aguardando, mesmo que de maneira ansiosa, que a coisa se resolva. E é tão presente essa questão de que era a igreja reunida, que esses pequenos grupos reunidos em família é que propiciaram que o cristianismo chegasse onde chegou, sendo hoje uma das maiores religiões do planeta, e começou com pequenos grupos de pessoas trancadas, trancafiadas, isoladas dentro de casas com medo, e hoje o cristianismo chegou onde chegou. O quarto ponto, e talvez o principal deles, os discípulos dentro desse isolamento, dentro dessa casa fechada, trancada, né, provavelmente com aqueles caibros, né, portas muito grandes, e eles até ficam espantados quando Jesus entra, porque ele se perguntou por onde ele entrou. O quarto ponto é isso: eles foram visitados por Jesus. Jesus visita, inclusive, Tomé, que era o que tinha menos fé ali, né, que é o que estava mais cético em relação a isso.
ele visita. Então ele visita mesmo que você sinta que você está com pouca fé, que você não tem muita esperança sobre os rumos que isso vai tomar, mas estando essa pequena igreja, né, esse pequeno grupo reunido, você pode ter certeza, e mesmo com a nossa pequena fé, ter certeza de que Jesus tem visitado. E esse é o nosso desejo, de que Jesus visite esses lares e o seu coração seja fortalecido, que você tenha fé, que, como disse o Isaías no outro vídeo, que você se arme com as ferramentas, com as armas, com os recursos que o cristão possui. Então, que Jesus possa visitar, e a palavra final que ele deixa, ou a palavra inicial ali que ele deixa para os discípulos é: paz seja com vocês. Então, mesmo no período de isolamento, de medo, de perigo lá fora, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, com base nesse versículo, é: paz esteja com vocês. Amém? Até breve.